Os insetos fazem parte do filo Artrópoda, que são animais com corpo segmentado e com regiões distintas, recoberto por um esqueleto externo chamado de exoesqueleto e que possuem uma simetria bilateral, com apêndices pares e articulados, o que dá nome ao filo. Aparelho circulatório dorsal e sistema nervoso ventral. A classe Insecta, por sua vez, se define por ter, entre outras características, o corpo dividido em 3 regiões típicas e distintas: cabeça, tórax e abdômen. Na sua cabeça existe um par de antenas, 2 olhos compostos e até 3 olhos simples, chamados de ocelos. São mandibulados com as peças bucais externas. O tórax é composto por 3 segmentos, todos com um par de pernas, podendo apresentar ou não asas no segundo e terceiro segmentos. Tarso subsegmentado. E as fêmeas têm ovipositor formado pelos segmentos 8 e 9 do abdômen. Foram os primeiros animais a voar e se adaptaram das mais variadas formas para serem sobreviventes na evolução. Sua impressionante biodiversidade os levaram a ser os organismos ecologicamente dominantes nos ecossistemas terrestres e em muitos aquáticos, existindo até um inseto que vive exclusivamente em nosso corpo, o piolho humano. Alguns insetos, além de terem desempenhos cognitivos, podem dominar também inter-relações abstratas, como o conceito de igualdade e diferença, e apresentam as sociedades mais complexas conhecidas, sendo chamados de eusociais. Ou seja, compartilham 3 características básicas: uma sobreposição de gerações em um mesmo ninho, o cuidado cooperativo com a prole e uma divisão de tarefas com reprodutores e operárias. Nos seus aproximadamente 400 milhões de anos de evolução, eles desenvolveram praticamente todas as formas de relações ecológicas conhecidas. Os insetos se associam às plantas em uma de suas tarefas mais nobres e necessárias para nós humanos, pois contribuem com a polinização de pelo menos 1/3 da produção agrícola mundial. Para se ter uma ideia do seu valor em números, em um estudo feito em 1997, constatou-se que a polinização efetuada pelos insetos representa 117 bilhões de dólares, que o controle biológico que eles exercem representa 400 bilhões de dólares, e que a reciclagem de nutrientes em ecossistemas terrestres, que é efetuada por insetos e outros artrópodes, alcança a quantia de 3 trilhões de dólares por ano, o que torna seus prejuízos potenciais relativamente baixos. Diante desta realidade, não devemos vê-los como inimigos, e sim como fortes aliados na nossa jornada épica de sobrevivência. A esta altura, algumas pessoas devem estar questionando quanto aos milhões de vidas ceifadas todos os anos, principalmente por doenças transmitidas por eles. Mas o que temos que ter em mente é que a totalidade das vidas humanas dependem direta ou indiretamente deles para se manterem. Assim, a estratégia não é uma destruição generalizada dos insetos, e sim um controle integrado dos insetos considerados como pragas e os vetores de doenças. Considerando-se todas as variáveis, pois quanto mais simplificado é o ecossistema, mais instáveis são as populações das espécies que o constituem, o que pode ser exemplificado nos ecossistemas agrícolas, que são particularmente vulneráveis às pragas. Por estas razões,
devemos nos esforçar em entendê-los. CPFL Energia apresenta. Somos quase 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nossas necessidades impulsionam mercados, movem indústrias de produtos e serviços, modificam leis, estimulam movimentos sociais. Precisamos de energia para manter tudo isso em movimento. Que caminhos nos levam ao equilíbrio perfeito entre consumo, produção energética e sustentabilidade? Que caminhos garantem a sustentabilidade energética de um país como o Brasil, que consome cada vez mais? Estamos nesse caminho? Eu sou Amir Klink e juntos iremos trilhar os caminhos da energia. A gente conhece hoje não foi sempre assim. O homem teve que superar suas limitações para manter comunidades, cidades e nações em constante movimento. A descoberta das fontes energéticas revolucionou a vida no planeta. Mas você já parou para pensar como evoluímos desde as primeiras descobertas até agora? Será que estamos conscientes das limitações do futuro? Independente do que você faz ou planeja para o futuro, uma coisa é certa, você vai precisar de energia, porque energia está em tudo. Desde o domínio do fogo, há cerca de 750 mil anos, o homem vem transformando o meio em que vive. Essa primeira fonte de energia serviu como ferramenta de sobrevivência e mudança de paradigmas. Enquanto o calor do fogo melhorava a alimentação, a luminosidade, trazia segurança e, consequentemente, espaço para novas reflexões. E assim largamos na corrida pela conquista das forças da natureza. Há 12 mil anos aconteceu a primeira grande revolução energética. O homem domesticou os animais e passou a usar sua força nos trabalhos cotidianos. Milhares de anos se passaram até que um fato marcou a trajetória da humanidade. Em 600 a.C., o grego Tales de Mileto observou o primeiro fenômeno elétrico da história. Esfregado com um pedaço de pelo de animal, o âmbar atraía pequenos corpos. Em 1747, Benjamin Franklin, nos Estados Unidos, e William Watson, na Inglaterra, chegaram a uma nova conclusão. Todos os materiais possuem um fluido elétrico. Poucas décadas depois, durante a Revolução Industrial, o fogo foi transformado em movimento. Isso permitiu a construção de grandes fábricas e a evolução dos transportes. Mas foi apenas há pouco mais de 100 anos que surgiu a energia elétrica. Olha, o Brasil,
naturalmente, pelo tamanho dele, é um país que é um grande consumidor e produtor de energia. O Brasil tem uma produção de eletricidade essencialmente hidrelétrica, mas tem também hoje petróleo, a gente sabe que tem muito petróleo no Brasil, tem gás natural, você tem a biomassa, que essencialmente o principal representante da biomassa é o álcool, o etanol, que vem da cana-de-açúcar. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. 48% da matriz energética brasileira vem de fontes renováveis. No mundo, essa participação das renováveis é apenas 14%. O que é uma fonte de energia renovável? É aquela que, ao longo do tempo, como o nome já diz, ela não é finita. Ela é finita no volume de energia que você pode produzir, por exemplo, numa hidrelétrica. Mas ela está sempre se renovando. Chove sempre, ou no álcool você replanta cana-de-açúcar. Nesse mundo, vamos dizer assim, de setor energético, o Brasil é um país, em termos de quantidade, bastante, vamos dizer assim, aquinhoado, bastante privilegiado, em termos de diversificação das fontes de energia também, o que leva um setor energético também bastante diversificado. Como o Brasil é muito grande, então às vezes tem mais energia disponível na área de eletricidade no sul do que no centro-sul, ou menos energia no norte do que no centro-sul. Esse problema pode ser resolvido interligando o sistema. O sistema elétrico brasileiro, ele em grande parte, interligado, que é um sistema de transmissão longo. Para você ter uma ideia, esse sistema ele abrange 3.500 quilômetros da costa do litoral até Acre, Rondônia, e também praticamente 3.500 quilômetros da parte mais ao norte até o sul, ao Rio Grande do Sul. Eletricidade é ubíqua, ela está em toda parte, ao pé da letra, mesmo quando você não está junto a uma rede, numa residência eletrificada, que é a grande maioria das residências, pelo menos urbanas brasileiras, você pode estar com um radinho de pilha ou um telefone celular. Isso é também eletricidade, a pilha é energia elétrica. Atualmente, no mundo todo, e no Brasil também, se consome energia em 3 grandes setores: transporte, isso é automóveis, caminhões, indústria e residência. Durante o século XX, o consumo de energia pela população mundial aumentou extraordinariamente. Entrou em uso, em grandes quantidades, carvão, petróleo e gás natural, que acabaram dominando completamente o sistema energético. Sucede que essas fontes de energia eram abundantes e baratas. Por essa razão, energia, durante o século XX, foi usada de uma maneira em que eficiência não era importante.